apenas para as pessoas especiais. Nem todos deveriam ter acesso às minhas fragilidades, à minha infância sonhando que eu sabia, sabendo e sem saber. Promotora de justiça do MPDFT, descobri que a vida do pequeno e do frágil é por demais valiosa, mas que eu não poderia ser mais Lucinha. Assim, Lúcia Helena que fui, que era, converti-me em Helena brasileiro. Entrei entre o primeiro e este segundo parágrafo, e esclareço que fui outra, outras, muitas e muitos. Vocês que perguntem se quiserem saber. No doutorado, mais uma vez perdi o nome, a identidade, a razão de ser e falar. Só sombras do que me escapava mais uma vez com o peso do silenciamento, do cancelamento, da exclusão. Até que a maternidade, já em estágio avançado, me ensinou o imperativo do amor incondicional, o amar só de sacanagem, como um comportamento, uma posição cognitiva, uma exigência institucional. Tal amor me trouxe até aqui. Vai lá, as perguntas. Com essa exposição, texto da Helena, inclusive, a gente abre para você fazer a sua exposição, Helena. A gente tem aqui 1 hora para você falar à vontade, e depois a gente abre para perguntas e alguns posicionamentos. Pode ficar à vontade. Pronto. Eu queria perguntar, eu vi que o meu sobrinho Guilherme Amado está aqui, o Giovanni, meu advogado, está aqui, a minha editora e a minha querida assessora Lísia. Eu queria saber se a professora Patrícia Matos está. Ana Paula. Eu queria saudar a todos na pessoa que ainda não chegou da Patrícia Matos. Ela é professora de Sociologia na Universidade Federal de São João del Rei, grande inspiração e minha mestra, tudo que eu sei de Pierre Bourdieu, eu aprendi com a Patrícia, com a generosidade da Patrícia. O livro é o resultado de muitos anos de esforço. Eu acho que a primeira coisa com a qual eu me preocupei no primeiro curso de filosofia que eu fiz foi justiça. E eu entendi porque eu fazia direito também. Eu fazia direito e fazia filosofia. Quando eu fui fazer o doutorado, eu, na verdade, eu não tinha ideia. Eu fiz um projeto para ser aceita. Um dia vocês vão fazer doutorado, vão ver como é. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu não posso trabalhar esse tema que não tem nada a ver comigo. Eu tive que procurar um eixo, né, um gancho, aliás, um gancho para eu me segurar nele, e o gancho foi como o meu CV mostra o meu sofrimento. De novo, eu vou falar para mim e da minha experiência. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas olham no livro e têm dúvida é o que quer dizer o feminino do Sul? Essa tese começou a ser escrita, esse livro começou a ser escrito em 1996, então tem muito tempo, mudou bastante, e a, a, o livro do Boaventura Santos, eu lia Boaventura Santos, os alunos de Direito sabem quem é Boaventura Santos, o português, um pouco sociólogo, um pouco antropólogo. Ele escreveu as epistemologias do Sul, mas o livro dele só é lançado em 2001, e a minha tese começa em 96, com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se vocês conhecem esse livro, da Clarice Estes. Com esse livro, eu tomei contato com... Até eu às vezes faço algumas aventuras teatrais, eu gosto de brincar, de ser atriz, e
são uma série de contos, e eu, inclusive, representei um dos contos no palco, de tão ligada que eu fiquei no livro. Aí eu sabia que eu precisava de tratar do sofrimento do feminino. Eu sabia que eu tinha que tratar disso. Então, a tese tem a ver com o livro do Boaventura Santos, as epistemologias do Sul, onde eu acho que, por coincidência, a gente quer a mesma coisa. O que a gente quer? A gente quer afastar um modo padrão de resolver problemas. Ele vai tentar resolver problemas científicos, epistemológicos, e eu vou tentar resolver um problema ontológico e moral. Eu não sei se isso faz sentido. Ontológico quer dizer ligado ao ser das coisas. E moral é ligado a uma deontologia, né? O dever ser. Tem o ser das coisas e o dever ser. E o feminino do Sul é a busca por uma outra fala, uma fala diferente para equacionar questões de ser e de dever ser. E ele parte do sofrimento do feminino como o meu próprio sofrimento, pela minha própria inconveniência nos lugares institucionais por onde eu passo. Eu sempre incomodo as pessoas. Eu nunca me submeto a um padrão de comportamento. Tenho muita dificuldade de me submeter a um padrão de comportamento. Então, eu sou a filha mais velha de uma família católica, toda certinha. Assim, certinha, eles pensavam que eles eram certinhos, mas eles não tinham nada de certinho. E eu não casei. Eu saí de casa. Depois, lá na frente, eu casei, mas eu fui, como dizia minha mãe, eu fui morar com um velho no plano, numa outra cidade. Eu fui embora, eu fui embora quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 19, eu estava muito fora de todo o esquema familiar. E eu não tive filhos, eu só vou ter meu filho com 33 anos. Eu não casei de véu e guirnalda. Eu casei há 2 anos aqui, o religioso foi aqui no Piauí. Adivinha a cor do vestido? A Cleide Martins sabe falar, porque foi ela que me ajudou a escolher o vestido de noiva. É vermelho, foi vermelho. E eu sempre incomodo as pessoas. Então, o livro parte desse feminino que não se submete e que não sabe o que fazer com isso. Isso é muito parecido comigo. Mulher, preta, vocês podem achar que eu não sou preta, mas eu sou do Sul. Se vocês forem à Alemanha e virem as pessoas são cor-de-rosa, então eu sou preta. Então, no Norte eu sou preta, eu sou do Sul, eu sou diferente. No MP eu andava de saia de hippie, de cabelo sem pentear. Eu era super sexualizada. Toda a minha interrelação se dá no toque. Eu gosto de tocar as pessoas. E isso é uma coisa extremamente assustadora para as pessoas, né? Elas gostam. Eu sou carente. Eu não digo aí que eu sou filha do abandono com abandono. Eu sou filha do abandono com abandono. E eu estava concebendo essa tese no norte norteador. No norte que diz para você o que é certo e o que é errado. E eu nunca quis
aceitar que alguém me dissesse o que é o certo e o que é o errado. Era muito sofrimento. Era aquela sensação de estranhamento. Eu não pertenço a esse lugar. Pouco a pouco, eu achei um ponto, e depois 2 pontos, e depois 3 pontos para embasar a minha contestação ao que eu estava vendo. Primeiro ponto, a modernidade e seus avanços não podem atender ao sofrimento humano tal como ele se coloca. A modernidade e sua pretensão de imparcialidade, como é que vocês aprendem no direito? Isonomia, imparcialidade, neutralidade, isso não existe, isso é uma mentira. Então, eu construo toda uma fala de contestação a um sistema jurídico, legal, baseado em princípios falsos. Existe juiz imparcial? Nós perdemos a nossa mãe por erro médico e nós entramos as minhas irmãs entraram com uma ação e elas puseram a seguinte questão: será que a gente ganha essa ação? Aí a outra respondeu assim: se for um juiz que já tiver perdido um ente querido por erro médico, a gente ganha. Senão, a gente não ganha. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele cara que julga, ele só vai saber do meu sofrimento se ele sofreu também. E esse era o problema. Então, esse é o primeiro ponto, afastar a modernidade como um paradigma válido para atender sofrimento. Depois, eu encontrei a pós-modernidade. E da pós-modernidade, eu fiquei com os ganhos da filosofia da alteridade, de Levinas. O Levinas é um filósofo, ele é um judeu alemão que se muda para a França, então ele escreve em francês, e ele constrói o que a gente conhece por uma ética ontológica, uma ética que não fala do dever ser, ele fala do ser em si mesmo. E do ser moral, para ser moral, é preciso que se enxergue a dor do outro no rosto do outro. Eu preciso ver o outro. Então, quando ele faz essa construção, ele, do jeito que Kant faz a revolução copernicana lá na construção das ciências, lá no século XVIII, a gente tem no século XX uma moral ontológica que faz uma outra revolução copernicana, porque tira a ética de simplesmente, ou a moral de ser simplesmente um código de procedimento, de bom comportar-se, para ser uma necessidade das relações interpessoais. As relações interpessoais precisam acontecer no contexto de onde a alteridade seja reconhecida. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o meu encontro com o feminismo, mas um feminismo privatista. Qual é a diferença entre um feminino privatista e um feminino publicista? As colegas feministas publicistas, elas entendem a luta das mulheres como uma luta por direitos.
Então, as mulheres ganham lugar de fala na medida em que elas conquistam direitos, por uma adição de direitos. Então, agora elas votam, agora elas têm auxílio, tem creche, e assim elas vão conquistando seu lugar de fala. As privatistas, elas apostam no avanço da mulher por uma penetração de uma qualidade de ser mulher, de uma visão de mundo absolutamente diferente da masculina no institucional. É a entrada da cozinha na sala de estar. Na sala de estar se coloca o grande patriarca, que é o grande mestre da casa. Ele diz o que é certo, o que é errado. Ele aprova, ele desaprova. No nível público institucional, a colocação das autoridades sempre sai de onde? Da sala de estar, das conversas entre homens. As mulheres tecem e fiam e cozinham e alimentam, mas não podem interferir na cena institucional. E um feminismo de natureza privada pede a entrada da cozinha, eu ousaria dizer, da senzala, no lugar de poder. E não é só ter uma cozinha americana, como eu tenho na minha casa, quer dizer, a sala de jantar é junto com a cozinha, né? Na minha casa a gente evitou ter separação, então todo mundo que está comendo vê todo mundo que está cozinhando, todo mundo que está cozinhando vê todo mundo que está comendo, e a cozinha é um local de vida comum, de vida comunitária, não só nesse sentido, mas no sentido de que a lógica com que eu cozinho, cuido de filhos, teço, fio, é a lógica com a qual eu resolvo dilemas morais, políticos e jurídicos. Acho que vocês já podem imaginar o tipo de problema que eu enfrentei nessa minha empreitada. Então, do que trata o livro? E o que o livro pretende? Como explorar, dissecar, visibilizar, territorializar o sofrimento do feminino e o meu próprio, que se confundem. O livro acontece, a tese acontece, o livro acontece na linha do pensamento de uma pessoa que, para mim, era Arigo, e eu conheci essa pessoa por B. Arigo, e para mim, era Beatriz, era Berenice, era uma mulher. E eu descobri, há alguns anos atrás, que essa pessoa é um homem, e se chama Bruce Arigo. Ele, se não me engano, é da Universidade da Pensilvânia, e ele fala como uma mulher. E ele mostra para mim como que a gente pode fazer uma denúncia do código patriarcal, como o direito baseado em direitos e conduzido por procedimentos, por regras, por aplicação de regras. Arigo quer chamar, ele contesta esse código patriarcal. Ele quer colocar alguma coisa no lugar desse código patriarcal. E eu chamo de o modo
feminino da cozinha, do cuidar de filhos, do tear e do fiar e do tecer histórias. Aí entra Arrigo. Arrigo entra com uma coisa que ele vai chamar de o feminismo experiencial. Como é isso? O Arrigo vai fazer um apelo à imaginação como uma forma de, além de criar histórias, de criar soluções para problemas que a gente vive, mas às vezes problemas que nem ainda a gente imaginou que seriam possíveis. Então, eu exploro no livro uma história que eu gosto, que é a história do Chapeuzinho Vermelho, e aí está a minha conexão com a Clarice Estes, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. Ela atribui às mulheres o papel importantíssimo, secular, de transmitir conhecimento. São as mulheres, as abuelas, que contam histórias e que ensinam as filhas e as netas todo o conhecimento que não está em livros, o conhecimento das bruxas. Quem viu a capa do livro? A capa do livro é uma bruxa gigante pegando fogo. E o fogo tenta tirar as vendas dela, para que ela veja o enorme sofrimento que existe fora dela. Dentro dela tem um feminino aprisionado, por isso que no peito dela a gente tem uma gaiola com uma mulher não morta, mas impedida de viver. Ela deixa crescer um rabo bem grande, como Rapunzel, como a agência dela, o agir dela para pedir socorro para a cultura. E aí a história do Chapeuzinho Vermelho é muito interessante, porque, aliás, toda a nossa tradição ocidental de contação de histórias é uma... Deixa eu perguntar uma coisa. Karine, Maria Vitória, a gente está gravando? Sim. Opa! A contação de histórias, eu conheci 2 professores de um curso de extensão para idosos sobre políticas públicas. E uma das matérias do curso de extensão é contação de histórias. Para quê? Para bombar a imaginação das pessoas. Dá uma olhada comigo na história do Chapeuzinho Vermelho. Karine, conversa comigo. Me responde por que você acha que o Chapeuzinho é vermelho e não verde? E não amarelo de bolinhas, cor de rosa? Talvez porque o vermelho está ligado a uma ideia de sedução, essa ideia de que a mulher é sexualizada ou algo do tipo. Ó, ó. Você concordaria comigo que o vermelho está ligado ao símbolo de que essa mulher já menstruou? Essa mulher já pode reproduzir. A senha da mulher para ter valor é a reprodução. Certo? Uma mulher que não reproduz gente, até bem pouco tempo atrás, era uma mulher incapaz. Oh, coitadinha de você, você não pode engravidar. Que tal fazer uma barriga de aluguel? Dessa reprodução material da vida como reprodução do patriarcado, porque esse filho que sai dessa barriga é um filho condenado a sofrer a separação daquele corpo. Aí a Chapeuzinho menstruou, ficou adulta e ela vai onde, Karine? Onde que a Chapeuzinho Vermelho vai?
para casa da avó, né? Pelo menos na história. Visitar a vovó. Ela vai conversar com a abuela para ela aprender como é a vida. E por onde ela vai? Ela vai pela linha vermelha, linha amarela, pelo viaduto. Por onde ela vai? Qual é o caminho da Chapeuzinho Vermelho? Eu sei que ela escolhe um caminho mais como é que fala? A Tipo, tem floresta. um caminho mais certo, né? Um caminho Isso. certo, e ela vai por um bosque, uma floresta. Ela vai por uma floresta, ela vai por um bosque. Nas fairy tales, nas histórias encantadas, sempre que a gente vir, sempre que a gente ouvir a floresta, esse é o mundo da imaginação, da psique feminina, principalmente. A mulher é um ser afeto a uma racionalidade confusa. Mulher não sabe pensar. Cala a boca, você não sabe pensar. Até hoje as mulheres lutam com isso. Luta com explain toda hora. Né? A gente é silenciada toda hora. Ela vai por esse caminho e qual é o perigo que ela vai enfrentar? O lobo. O lobo mau. Agora, o lobo mau consegue correr, se adianta a Chapeuzinho Vermelho e faz o quê? Ele arrebenta a vovó, arranca o pedaço da vovó e deixa a vovó ensanguentada na sala, para Chapeuzinho Vermelho chegar e ver a vovó ensanguentada? Não. Ele engole a vovó e se veste de vovó e fica esperando a Chapeuzinho para engolir a Chapeuzinho. Engole a Chapeuzinho e alguém salva. O caçador acha estranho, entra, vê o lobo dormindo, o lobo está dormindo, e ele abre a barriga do lobo para salvar a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Aí, para mim, é assim. É aí que o feminino está. O feminino, do jeito da gaiola da minha bruxa, o feminino, essa mulher está viva, sem poder agir, porque ela está dentro de uma gaiola. A única coisa que ela pode fazer é deixar crescer o cabelo, para ser salva pelo cabelo. Olha a Rapunzel. A Rapunzel foi salva pelas tranças, né? Olha todos os simbolismos das contações de história. E a Luciana, a Lute, é minha sobrinha, ela vai gostar dessa coisa de contar história, que ela tem filhos para contar história. A gente precisa contar muita história para poder, falando mentira, revelar a verdade. É isso que o Arigo diz. Falando mentira, eu revelo a verdade. Nunca um lobo poderia engolir viva uma avó e uma neta. Mas eles contam sobre o sofrimento do feminino que não morreu, mas que não pode falar, que está na cozinha, que está na senzala, que está no lugar de rejeição social, de exclusão social, de marginalidade. Aí chega a Gilligan. Então, o primeiro tripé são os princípios de elaboração do fazer do direito. Imparcialidade, isonomia, intersubjetividade, universalidade. O segundo tripé é o fôlego curto dos avanços pós-modernos, basicamente a alteridade e o método da desconstrução, que é um ganho importante, né? A alteridade e o terceiro tripé é Gilligan,
que é uma psicóloga de Harvard, está se formando em Harvard, e ela vai integrar a equipe do professor Kohlberg. Nós aqui somos o direito, a gente não sabe quem foi Kohlberg. Kohlberg foi um sucessor de Piaget. Piaget elaborou a teoria do desenvolvimento cognitivo humano, né? Com 1 ano de idade a criança faz isso, com 2 anos aquilo, com 3 anos ele faz esse mapeamento. O Kohlberg quer fazer um mapeamento do desenvolvimento moral do ser humano. E ele monta um grupo de estudos e faz pesquisas durante 25 anos. Ele escolheu 70 meninos e observou esses meninos dos 2 anos aos 27 anos. E foi colocando questões, dilemas morais para esses meninos. Aí a Gilligan entrou no final da pesquisa e ela pede licença ao professor e faz uma pergunta. Olha a mulher incomodando, hein? Já veio uma mulher incomodar. Ela fala assim, professor, por que são 70 meninos e não tem nenhuma menina? Aí o professor fala para ela, você não leu Piaget direito. Você conhece essa página de Piaget e mostra a página para ela. E lá na página do Piaget está dizendo, o conselho é, nunca coloque meninas ou mulheres nas suas pesquisas. Elas nunca sabem se elas sabem. Elas sempre têm dúvidas. Depende do dia. Se o dia está de sol, elas estão alegres, talvez seja assim. Se elas não estiverem alegres, não. Então, não mistura mulher não, porque vai dar muito ruim na sua pesquisa. Só faz menino, só com menino. E a Gilligan falou, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Eu vou fazer uma pesquisa com mulheres. E fez a pesquisa com mulheres. O Kohlberg passou 25 anos estudando. A Gilligan estudou 6 semanas. Em 6 meses ela tinha um livro pronto. E ela destruiu o trabalho de Kohlberg. Kohlberg foi achado na sala dele, debruçado por um ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco, ele morreu. O Habermas é muito amigo do Kohlberg, ele odeia a Gilligan, odeia. Diz que a Gilligan não faz ciência, a Gilligan está nas margens da ciência. A Gilligan responde dizendo, toda revolução começa das margens, não existe revolução do centro do poder. Ela faz muito sucesso com o livro dela, e é o livro dela que vai me guiar na minha contestação à modernidade. Eu tentei achar o nome desse sociólogo, eu vou ficar devendo o nome dele, é um cara muito legal, vocês devem, é legal conhecê-lo, é um sociólogo francês, ele deve ter 70 e poucos anos, e ele discursa sobre o tripé da modernidade, que foi transformado pela pós-modernidade. O primeiro é o self autônomo. O contratualismo fundante. O contratualismo fundante impõe uma epistemologia binária, uma forma de falar binário, uma moral unitária para um agir binário. Eu penso sempre, é legal, é ilegal, é justo, é injusto, é certo, é errado, é bom, é ruim. Binário. A Gilligan vai dizer que para uma mulher, por que o Piaget nunca punha mulheres nas suas pesquisas? Porque as mulheres, a Gilligan diz, porque
normalmente para uma mulher não existe só preto e branco. Existem 50 tons de cinza. É muito tom de cinza. Então, dá para fazer muita confusão. Mas para onde caminhar do self autônomo? Para o outro, para a alteridade. O centro da discussão pós-moderna não se dá no self autônomo, se dá no outro que precisa ser reconhecido, na face do outro que sofre, que empresta valor moral para o olhar do self. Não há agir moral, diz Levinas, que não tenha se deparado com o sofrimento estampado no rosto do outro. Olhe o rosto do outro e guarda o sofrimento. Essa é a ética ôntica. O contratualismo, vocês estudaram isso em teoria geral do direito público, eu suponho. O constitucionalismo moderno se baseia numa noção contratualista de fundação do Estado-nação e da convivência entre os indivíduos e poder estatal. Então a gente faz um contrato, tá bom. Eu não mato e você não me prende. Se eu matar, você me prende. Eu não roubo, você não me prende. Entende isso? Qual é o contrato? Você é bonzinho, você ganha uma bolsa de estudo. Você não é bonzinho, você ganha porrada. Pronto. Assim. Tá claro para você ou quer mais clareza? Tem um código contratual. Para onde vai a pós-modernidade para sair do contratualismo? A pós-modernidade propõe uma suspensão das grandes narrativas para que pequenas narrativas comecem a vir. Tipo, é Mavi o seu nome? Mavi Oliveira? Me olhando com olhos de lobo mau, bem legal. Maria Vitória. Maria Vitória, ai, você é Maria Vitória. Não, é porque tem outra. Tem outra. A outra está lá. Então é outra Maria Vitória. A outra Maria Vitória é olhar com a Maria Vitória e saber o que a Maria Vitória tem para me dizer, que deve ser diferente do que a Karine, do que a outra Maria Vitória, que tem o mesmo nome, mas é outra Maria Vitória. Essas são as narrativas que precisam ser trazidas juntas até compor o mosaico da minha decisão moral. A minha decisão moral não pode tomar o código do certo e do errado para a minha decisão. O meu decidir moral, e eu gostaria de pedir que esse decidir fosse jurídico, fosse pautado pelo que o outro me pede. O que o outro pede? Qual é o sofrimento do outro? Lula livre é absolutamente necessário. Muito obrigada por você abrir sua câmera, senhora madrinha amada. Então, saindo do contratualismo para pequenas narrativas, eu tenho ainda que superar um outro tripé da modernidade, que é a educação. Esse professor francês diz que até hoje nós educamos nossas crianças por um modelo instituído pelo livro Emílio, de Rousseau. E ele propõe uma coisa que a gente tende a não gostar muito, que é a noção de coach. Ele disse que um aluno dele foi fazer um doutorado em Ibiza. Olha que cara sofredor. Ele foi para Ibiza fazer o doutorado dele. E a coisa dele em Ibiza era frequentar raves, ir para festas. Olha que sofrimento deste menino.
Este menino, estudando as raves, ele descobriu que... O que você vai fazer na rave? Você vai encher a cara. E muito, né? E o fenômeno que ele descobriu é que as raves modernas quase não tem mortes por overdose. Que nos anos 70, 60, 70, 80, o número de mortes por overdose, o número é muito, muito superior. Por quê? Porque quando você é novo na rave, você ganha um coach para te ajudar a encher a cara do jeito certo, a não enfiar o pé na jaca de uma forma perigosa. Então, o coach gerencia a sua experiência. O esquema pedagógico do Emílio é um grande mestre iluminado com um aluno. O que quer dizer aluno, Karine? Aluno é aquele que não tem luz. Não. Lumine, luz. Olha que coisa. O aluno é aquele que não sabe nada. É um desgraçado. Vou reprovar ele. Puf, reprovo. A tese dele é uma merda. Reprovo. Para sair dessa posição de aluno, para a posição de ele também sabe. Eu tenho que perguntar para ele o que ele quer. O que você quer? Você quer êxtase? Você quer maconha? Você quer cheirar? Você quer... não mistura esse com esse que dá ruim. Tá bom? Tá bom. Eu estou aqui se você precisar. Então, o coach tem que seguir o cara. Mas quem dá a marcha do trotar deles é o aprendiz. É aquele que está descobrindo que precisa de orientação. Contestada a modernidade, a pós-modernidade resta pequena, resta curta. Ana Paula, você está aí? Se quiser ligar sua câmera, a Ana Paula me perguntou como que eu vou vencer as aporias de um ser pós-moderno que se mostra cada vez mais egoísta. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque ele não leu Gilligan, porque ele não é mulher, porque ele não entendeu a lição do sofrimento do outro. Nos contrapontos pós-modernos de alteridade, a gente também vai encontrar uma coisa que se chama dádiva. Quem já ouviu falar da dádiva? Do que é a dádiva? Uma assessora minha perguntou se era dádiva divina. Eu falei para ela, não, bem, é dádiva humana mesmo. É de gente para gente. A dádiva é uma categoria cunhada na antropologia. Eu aprendi com meu filho. Ele traduziu o livro. Ele faz uma nota de rodapé sobre a dádiva. Eu vou deixar vocês lerem. Mas a dádiva é uma maneira de se relacionar onde o dar e o receber não se fazem de uma forma binária. Tipo, eu ensino para você isso e você me paga isso. Eu ensino e você faz a prova. Eu vendo e você paga. A dádiva é... A Cleidinha é ótima de dádiva, meu Deus do céu. Dá e abre a mão para receber o que o outro tiver. Eu só tenho chatura, né, Cleide? A Cleide dá e mantém as mãos abertas para receber. Esse é o contraponto pós-moderno da dádiva. É uma negação do contratualismo fundante e, logo, uma epistemologia cartográfica. Ana Paula, você vai saber o que eu estou falando.
porque a gente trabalha na Fiocruz com cartografia de pequenas histórias, para a gente aprender o que é o outro, para a gente entender por que trabalhamos e para que trabalhamos. Eu só posso entender isso se eu escutei o outro, se eu escutei o si do outro, se eu territorializei o si do outro. E onde eu territorializo o ser do outro? Ontem eu aprendi na aldeia. Não é na família, que é um conceito por demais colonial. Então, minha família, meu pai, minha mãe, meus queridos, meus amigos. E o resto? E os outros? O que eu faço com os outros? E o outro? E o outro que mora, às vezes, muitas vezes, na sua mulher, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu vizinho. Essa alteridade que pede reconhecimento não pode ser num lugar colonial, porque no lugar colonial tem o pater, que faz a lei, e tem a chibata, que come lá na senzala, lá no tronco, até hoje. Você não faz o que eles querem, eles te expulsam da promotoria, eles instauram procedimento administrativo contra você, até você fazer o que eles querem. Na aldeia, eu encontro e troco, faço trocas compensadoras e não trocas contratuais. E logo, essa epistemologia cartográfica vai colocar e inaugurar o Sul. E eu pergunto, por que não o feminino? Que cara tem o feminino? De que cor é feito o feminino? De que alegrias e sofrimentos é feito o feminino? E eu acho que aqui cabe, eu vou tentar resumir, cabe uma pergunta final, que é: o que tudo isso tem a ver com direito e justiça? O texto que eu mandei para o CA, ele começa com a pergunta: o que para além do direito? O que existe para além do direito? Eu quero ir para além do direito, porque identifiquei o direito com uma moralidade patriarcal, com uma forma masculina, patriarcal, opressora, contratual, de domar potencialidades, de excluir coisas estranhas, gente estranha, comportamentos inaceitáveis. O que para além do direito? Eu provocaria vocês dizendo que eu gostaria de substituir o direito por práticas jurídicas. Eu gostaria de realmente conter o ativismo judicial que nós vivemos hoje e colocar na cena das práticas jurídicas uma instituição poderosa, criada, quer dizer, bombada pela Constituição de 88, que é o Ministério Público. Não é esse Ministério Público da Lava Jato, não é esse. Não é esse Ministério Público que combina com o juiz coisas para eles ficarem poderosos, não é. É o Ministério Público como o juiz que anda, como o poder que defende o desassistido, o oprimido, o fraco, o que sofre. É o Ministério Público não demandista, que para qualquer coisa entra com uma ação penal, com uma ação contra alguém, mas um Ministério Público que resolve, um Ministério Público resolutivo, que procura soluções, e soluções nas pequenas narrativas. Me diz como eu posso ajudar. Me diz como eu posso ajudar.
para que práticas jurídicas marcadas pelo feminino e seu apelo de reclamação para que ninguém seja esquecido, porque o feminino foi esquecido dentro da barriga do lobo. Que a solução de dilemas e conflitos se dê com responsabilidade em relacionamentos. Responsabilidade não como culpa, mas responsabilidade como habilidade de responder. A primeira consequência é: as togas e as bocas do direito não podem entregar justiça. Por quê? Porque uma ética do direito, uma ética dos direitos, masculina, baseada na judicialização, como silenciamento do outro, com as vendas que não podem ver o sofrimento do outro, e em face dele, do sofrimento no rosto do outro, oferecer empatia, que é igual à solução nos termos do outro, e não nos termos do contratualismo oposto. Segunda consequência, o locus institucional para a justiça como expressão feminina do cuidado rejeita o ambiente de regras, de linguagem e poder violentos das cenas judiciais para indicar o poder ministerial como lugar da verdadeira justiça, da justiça feminina, do cuidado, onde é possível construir uma relinguagem, se relinguar a forma de se abordar conflitos e dilemas. A verdadeira justiça, de tão centrada no outro, tão centrada, segundo Derrida, não pode ser desconstruída, porque nada há a desconstruir. Vamos tomar cuidado com o verbo desconstruir. A gente tem tendência de usar desconstruir como destruir. Não é isso que Derrida quer dizer. Desconstruir para Derrida é levantar os véus das ideologias. Mostrar, ele quer ser bonzinho? Não, quer ferrar você. Isso é desconstruir. Mas uma justiça que se centra no outro, na pequena narrativa do outro e no sofrimento do outro, num andar de resolução e resolução do sofrimento, essa é uma justiça que não pode ser desconstruída, que não tem nada a ver com direito. Isso tem um texto do Derrida que está no livro que precisa ser lido. A terceira consequência, eu queria fechar aqui, é o amor institucional. Eu não sei se a Cris do CREAS, né, Cris, do Núcleo Bandeirante, está aqui. Eu vou usar a Cris como meu exemplo. O que é amor institucional? Como interesse pelo outro. Não se trata de amor romântico, pelo amor de Deus. Esqueçam o príncipe encantado. Ele não existe. Você provavelmente já cresceu e já descobriu que ele não existe. Então, para que ficar esperando? Esse amor romântico não faz do amor um ato político. Amor precisa ser um ato político. De intencionalidade de trazer o outro junto comigo para fazer o outro conquistar tudo que eu sei, para que o outro conquiste o que eu sei, o que eu tenho, para que o outro me conquiste, para que eu conquiste o outro. E para que a gente estabeleça uma relação de trocas compensatórias e de dádiva. Então, eu falo sobre a rematerialização do direito com a inserção de amor e misericórdia no direito. Misericórdia, a Cleide pode me ajudar, o que é um indulto? O indulto é um perdão presidencial, só o presidente da República pode dar.
Enquanto eu não inserir misericórdia como um ato humano e não de poder, humano, enquanto eu não inserir amor como interesse institucional pela dor do outro, enquanto eu não esquecer misericórdia como ato de poder, enquanto eu não esquecer amor como amor romântico, eu não posso relinguajar o direito. Eu não posso rematerializar o direito em bases ético-morais que prestem homenagens ao outro, que celebrem um encontro com o outro como um encontro humano absolutamente essencial para a nossa sanidade. Ontem eu tomei contato com um contexto que fala sobre o Homo Demens, né? O Homo Demens de hoje é o homem que destrói a Terra porque ele ficou louco, e ele ficou louco porque ele esqueceu de olhar nos olhos do outro e descobrir, a Aninha deve ter saído, a minha linda psicóloga, descobrir a humanidade compartilhada que me tira da posição de promotora de justiça e me coloca em frente do Luciano, de 13 anos, e eu falo, Luciano, me ajuda a fazer você feliz. E o Luciano sai do nosso encontro dizendo para o pai, quando eu crescer, eu quero ser poderoso para ajudar as pessoas. Eu quero encontrar com alguém para entender o que esse alguém precisa, para entregar para ele o que ele quer. E não que o meu código jurídico, ético, moral diz que tem que ser. Isso é loucura, é. O feminino que quer tomar o poder é louco. É louco. Porque ele pode ser queimado, como as bruxas foram. Eu agradeço muitíssimo a vocês, espero ter feito sentido, minimamente. Se eu não fiz sentido, eu gostaria muito que vocês perguntassem, porque eu gostaria muito de ser ouvida, porque eu tenho urgência de ser ouvida, porque senão eu que vou ficar louca. Porque é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, de seguir na vida sendo silenciada, sendo invisibilizado, sendo esquecido na barriga do lobo, porque você não faz sentido. Eu espero que vocês me ajudem a fazer sentido. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo foi dormir. Foi nada, nós estamos aqui. Nada, É que a gente está emocionada, Lúcia, de ouvir estamos aqui, ó, Helena. desatentos. Antenadíssimas. Emocionante, viu? Muito. Eu estava aqui ouvindo tudo. Quem é que está falando? Fugiu, né? Estamos ouvindo você, Lucinha. Você é ótima. Oh, querida, muito obrigada, viu? Eu só fiquei triste de ter chegado atrasada, porque eu queria ter ouvido cada palavra que você anunciou hoje, viu, Helena? Mas foi gravado. As meninas vão arrumar um link para gente ouvir. Para eu me ouvir. Maravilha. Vou voltar e pegar do início. Obrigada. Vai ser sim. Eu tenho ideia, eu pedi para as pessoas perguntas. A Ana, que não está aqui, eu acho, a Ana fez 9 perguntas, né, Ana? Oi, Helena, eu estou aqui sim. Oi, amada, você fez 9 perguntas, eu tenho as 9 perguntas prontas para você, para responder, eu vou fazer um texto. Muito obrigada, muito obrigada. Maravilha. Nossa. Eu que te agradeço a oportunidade.
A Ana, o nosso encontro na promotoria foi verdadeiramente um encontro de amor, sabe? Assim, de amor institucional, né, Ana? Foi sim. Foi. A gente se consola muito, a gente se apoia. E amor institucional, Cris, é essa pessoa que chega no meu balcão e em vez de eu dar um requerimento para ela, de perguntar se ela trouxe a carteira de identidade, a carteira de trabalho, o PIS/PASEP, a puta que pariu, eu pergunto, cara, o que você quer? O cara pergunta, fala, eu quero um beijo na boca. Porra, tá duro. Nós vamos ter que ir em outro lugar para você um beijo na boca. Eu tenho seguro-desemprego, não sei o quê, eu tenho um abraço, serve. Isso é um diálogo empático, entendeu? O outro pede uma coisa que talvez você não possa dar e você constrói com ele possibilidades de felicidade, de alegria, de satisfação. Isso, para mim, é justiça. Não existe justiça sem alegria, satisfação. O pessoal achou tão chato que foi embora, dormiu. Helena, boa noite. Boa noite! Eu sou o Luan, né? Também integro o centro acadêmico. Ô, Luan, por que teu nome não aparece? Que fez a arte. Tu é o artista. Obrigada, viu? Nada. Bom, antes, né, de passar para o momento das perguntas e tal, eu queria fazer só algumas outras considerações em relação ao que a senhora falou. A senhora vai começar a chorar, e se ela chorar mesmo, assim, pela velhice, entendeu? Desculpa, ela vai desmanchar, os botox, vai sair tudo, entendeu? Que você eu vou me transformar na bruxa, entendeu? Eu tô aqui toda montadinha, eu vou virar a bruxa. Desculpa. Que você começou falando em relação ao livro, né, Justiça. Eu acredito que seja Justiça do Michael Sandel, né, que é um autor dos Estados Unidos e tudo, e a gente já leu esse livro nos primeiros períodos, né, nos dois, acho que não lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo, que a gente teve, né, que fazer um trabalho e tudo. Então é um livro muito interessante, realmente. Quem não leu, eu aconselho que leia, porque ele traz diversas situações que vão mostrando, vão despertando uma reflexão na gente, né? O que a gente pensa, coisas que geralmente não passam pela nossa cabeça, mas quando a gente vai lendo e acompanhando, a gente vai criando um senso crítico. Então é assim que tinha que ser, ou não é assim que tem que ser. E aí, você falou em relação ao sofrimento feminino, né? O livro das Mulheres que Correm com os Lobos, já ouvi falar nele e tudo. E essa questão de transmitir conhecimento, eu achei muito interessante. A senhora, de novo, desculpa. Você falou nessa da abuela. Chapeuzinho Vermelho, né? Da abuela, da avó. É uma coisa que, assim, é passada, criança, né? Desde criança a gente ouve muito falar e tudo na história, mas conforme a gente vai amadurecendo e crescendo, a gente não para pensar nessas outras situações. Por exemplo, por que a capa é vermelha? Por que é um lobo? Por que o lobo não fez assim com a vovozinha e fez de outro jeito? Né? Por que é o caçador que vai salvar? Né? Então, são coisas que estão aqui para indagar. E o que eu percebi muito, não só na palestra, como pelo PDF que a senhora mandou, de novo, é porque realmente é o costume. Certo. O PDF que você mandou... Eu vou ficar só um pouco frustrada com vergonha. Que busca a gente indagar questões, né? Desde uma história simples, como a Chapeuzinho Vermelho, até questões mais complexas, né? Que é o papel do feminino relacionado ao direito, relacionado à justiça e tudo. Você conhece a história da Antígona?
Eu já ouvi falar de Sócrates, eu acho. A Antígona é uma história grega, né? O irmão dela traiu a pátria e o Creonte, que era o rei, decretou a pena dele, né? Porque se apenava até depois de morto. Aí, Cleide. Ele não poderia ser enterrado. E na Grécia, não ser enterrado era uma desonra muito grande. E a Antígona, ela desobedece o rei e ela enterra o irmão. Ela faz os funerais do irmão, ela presta as homenagens ao irmão. E o Creonte tem que julgar a Antígona. A mulher de Creonte se chama Eurídice. A minha mãe se chamava Eurídice. Eurídice é outro nome da justiça. É a justiça que só contempla. Ela fica olhando toda hora para o Creonte e o Creonte decreta que a pena da Antígona é ser enterrada viva. Olha o feminino que não fala. E ninguém mata. O feminino está vivo, graças a Deus, mas está dentro da gaiola, como na capa do livro, está dentro da barriga do lobo, está dentro da tumba da Antígona. Fale, Luan. Sim, como eu estava falando, essa questão de provocar um senso crítico e um pensamento, a relação também da Rapunzel com as tranças, né? E tudo. E aí a gente percebe que realmente o que você quis trazer, tanto com essa mesa redonda, como com o seu livro, é que essa questão de incomodar as pessoas para sair desse comodismo de porque é só assim porque falaram que é assim. Não, a gente tem que pensar e despertar esse conhecimento, essa vontade de sempre querer saber mais, despertar nossos próprios pensamentos. Né? E aí, quando você fala essa questão do amor institucional, né, que esquece o príncipe encantado, não sei o que, eu acabei lembrando, foi meio que inevitável lembrar da fala da ministra, né, dos Direitos Humanos, da Damares, que teve um dos... Pé de pato, Magalô 3 vezes. que um desses locais aí que ela estava falando, que agora estão querendo transformar a Elsa numa personagem da Elsa do Frozen, né? Numa personagem lésbica, que não sei o quê, porque não tem o príncipe encantado. E a gente percebe, né, esse tipo de coisa em relação não só nesse posicionamento dela, como em outros. E também uma série, na verdade, uma série que eu queria indicar, quando você começou a falar sobre isso tudo, né, sobre o sofrimento feminino e tudo, é uma série que ela está disponível na Netflix, que é Anne com E. Não sei se você já ouviu falar, ou se a outra pessoa já assistiu. Mas, né, que ela traz a Anne, né, que é uma jovem órfã, que vive passando de orfanato para casa de pessoas desconhecidas, e ela acaba sendo entregada de forma, num erro mesmo que aconteceu lá, para um casal de irmãos que vivem em Green Gables, né, num povoadozinho lá do Canadá. E aí, tipo, durante todo a série vai tratando diversas questões, porque, né, aquele período era o século XVIII, se eu não me engano, século XIX, século XIX, se eu não me engano. E aí tinha muitas coisas que não eram permitidas, né? Não eram permitidas porque eles tinham toda essa concepção de patriarcado, de machismo e tudo. E são coisas que para Anne também não fazia sentido, né? Ela era meio que diferente daqueles outros que ela convivia. Então, não sei se caiu. Acho que voltou. Foram coisas que para a Anne não fazia sentido, que ela tá ali, né, numa idade de amadurecimento, de descobertas e tudo, e que ela começa a indagar, mas por que ela tem que se casar com uma pessoa que ela não quer? Por que ele tem que agir assim? Então é uma série muito interessante, que desperta também muito senso crítico diante de várias questões, trata de muitas coisas, de transtorno psicológico, de questão do feminismo, né? Tem até um episódio que tem elas meio que... Ela e as outras amigas dela da escola ao redor de uma fogueira e tudo. É um episódio muito emocionante, inclusive. E várias outras questões também que tratam. É uma série muito interessante, porque eu queria deixar aqui de recomendação. Obrigada.
Obrigada. Vou até colocar no chat depois. E aí, antes de passar para as perguntas, né, que a senhora disse que tem algumas que vai respondê-las, eu vou colocar no chat o link do credenciamento, porque aqui também tem alguns alunos e tudo. E quem não é aluno, mas que se interessar em receber um certificado, né, de 3 horas aulas de atividades complementares, é só preencher o formuláriozinho que vai ser enviado primeiro da pessoa posteriormente. Muito obrigado pela sua presença ilustre, né? Estava aqui ouvindo, acredito que todos os outros estavam ouvindo também, porque realmente é muito interessante essa discussão. E o Centro Acadêmico agradece mais uma vez sua presença. E aí pode passar para as perguntas. Eu gostaria que as pessoas perguntassem, porque as perguntas da Ana, eu só tenho as respostas aqui, Ana. Mas a Ana faz perguntas muito interessantes. E é longo, né, Aninha? É longo para eu falar de 9 perguntas, é longo. Eu preferiria que, se vocês tiverem alguma pergunta, que vocês façam. Quer ver? Para quebrar o gelo, Helena, sugiro que você escolha uma das perguntas Dela, isso, é isso que eu vou dela fazer e você aqui. comente uma delas. Vou fazer isso. É só a minha inabilidade com os gadgets, sabe? Bom ver você, Xará Cleide. Nossa, não. Muito bom. Não ver você também, mas saber que você está aí. Tô aqui emocionada. Ah, agora eu tô vendo. Aqui. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta. A Ana pergunta: o livro apresenta o conceito de amor, dois pontos, aspas, apaziguamento entre razão e desejo. Fecha aspas, e ela pergunta: como seria possível o apaziguamento entre a razão e o desejo? Para a psicanálise, na maioria das vezes, o desejo é desrazão, ilógico, incoerente, improcedente, inconveniente, como eu sou chamada sempre. Eu eu tenho que lembrar que eu estou falando de um amor como um comportamento, como vocês devem conhecer a Bell Hooks, que publicou um livro agora no Brasil, 20 anos depois, acho que chama It's All About Love, é tudo sobre amor, e ela responde a seguinte pergunta: como que a gente pode cultivar amor? E quanto tempo demora para a gente cultivar amor? A Bell Hooks diz assim: para mim, não se trata de amor, não se cultiva amor. Amor se pratica. Né? É como que eu cultivo o tênis? Você cultiva tênis jogando tênis. Você cultiva o ciclismo fazendo ciclismo. Não dá para cultivar, só ficar olhando, colocar no jarrinho, no vaso de flores. Não dá. Tem que fazer. Aí ela diz: não se trata de cultivar, então não se trata de tempo. É só uma decisão no aqui e no agora, uma decisão de estar disposto, ter a disposição de entender o outro e ajudar o outro. Isso é amor. O apaziguamento entre a razão e o desejo, eu vou pedir desculpas já, meu marido, a Cleidinha, minha madrinha, ela viu
o dia que eu li para ele um texto super lindo sobre amar só de sacanagem. E eu disse para ele que eu queria amá-lo só de sacanagem. E eu não posso negar a quantidade de desejo que existe na minha relação com ele. Mas o amar só de sacanagem exige uma dose de razão bem apimentada, sabe? Eu preciso decidir com a minha razão. E nesse momento, para amar só de sacanagem, eu preciso fazer isso e não fazer aquilo. Eu tenho que fazer essa decisão. E é o amor que me devolve para o desejo, porque eu lembro que o mais importante de tudo é o meu amor pelo outro, e não o que o outro vai fazer com isso. Eu preparei a comida e ele não veio comer. Disse que estava com dor de cabeça. Eu preparei a aula e nenhum aluno prestou atenção na aula. Eu escrevi o livro e ninguém leu. Eu fiz o melhor que eu podia e ninguém recebeu o que eu estava dando. Mas amar só de sacanagem é fazer e colocar disponível. Fazer mais uma vez e colocar mais uma vez disponível. E se alegrar com isso. E exercer o desejo racional através de práticas de amor, de práticas de trocas compensadoras. Ele pode ser que aqueles alunos não prestaram atenção, mas isso não impede você de continuar sendo um professor que vai continuar procurando a sua audiência. Você pode ser uma escritora que ninguém leu, mas você vai continuar a ser a escritora procurando por alguém que te leia, que te veja, que tire você da invisibilidade, da marginalidade, da invisibilidade da inconveniência, do irracional do desejo. Ana, eu respondi de alguma forma? Sim, Helena, obrigada. Respondeu de forma esclarecedora. Deixa eu ver mais um aqui. O método feminino como método de justiça requer imaginação nos empreendimentos de tecer, piar e fantasiar uma forma diferente de fazer a paz, de estender a imaginação para identificar e entender as perspectivas dos outros. Meu texto. A Ana pergunta: de acordo com a identidade de gênero, o corpo é apenas o envelope do sujeito, ou seja, há corpos biologicamente masculinos com identidades femininas, e vice-versa. Além disso, estudos apontam que o sujeito possui características femininas e masculinas ao mesmo tempo. Como fica a proposta do feminino sobrepor o masculino? Ana, eu queria agradecer muitíssimo essa pergunta. Essa pergunta é muito fundamental. Muito fundamental. Eu vou começar pelo fim e dizer que a proposta não é sobrepor. A proposta não é usar poder violento contra poder violento. A proposta é esgarçar o masculino, o institucional masculino, o poder violento masculino, até que um buraquinho seja feito para que eu passar. Para eu, com a minha expressão feminina, com o meu cuidado pelo outro.
O feminino e o masculino não são categorias ligadas a corpos. São categorias ligadas a formas de agir. Um homem pode ter um agir feminino e uma mulher pode ter um agir masculino. O que vocês me diriam de Margaret Thatcher? A mulher com o maior pau do mundo. Desculpa. Não sei se vai poder sair na internet isso. Mas com o maior pênis do mundo. Aí dá para ser entendido. Agora tem que explicar para eles o que é a questão. Pode sair, Ninguém Lúcia. sabe. Hã? Ninguém Quem sabe o quê? Os de fora. Quem são os de fora? Quem está falando? Alicia. É a Alicia, ela está comentando a sua autocensura, ela está dizendo que só explicar aí. Ah, Alicia, me ilumina aí, explica você, porque eu não sei. A Leslie. Lindona! Olá, Um gente. dia eu caso com você, Leslie. Fala, Alice. A questão do quem tem um pinto maior, né? A questão de poder que entra. Porque o pessoal, os de fora, não sabem a questão do pinto. Ah, não conta, eu esqueci. Eu tô senil. Questão de Não poder. fica com vergonha, não, conta. É porque a Alicia, ela participa da minha intimidade, né? Ela lava as minhas folhinhas, eu dependo dela para viver. E a gente fala uma porção de indecências na cozinha. E tem a história do medir o pinto. Quem tem o pinto maior? Acho que é o meu, né? Sim. O Gil tá assistindo, mas... Hã? O Gil tá assistindo, mas vamos colocar a realidade, né? Que lá, quem tem o pinto maior que bate na mesa é o seu. Mas, engano, é a questão de todo mundo, né? Porque lá somos 4, né? Nesse caso. Somos 3 mulheres contra um pobre homem. Aí ali cada um tem a sua medida. Cada... Pra bater na mesa! Agora é o meu. Põe. Agora é o meu. Põe. Aí o cara ficou olhando, melhor eu ir embora. É quase isso, né? Tecnicamente dizendo. Eu não tinha lembrado disso. Mas então, a gente pode ter um homem muito feminino, né? Sim. E pode ter mulher. Ah? O Gil participa disso. O Gil participa desse clamor por um homem feminino. Todo dia a gente pede para ele, né, Alice? Sim. Todo dia ele pede. Voltar ao tema aí. Mas o tema é esse. Não é sobrepor. É pedir para o Gil participar, pedir para o masculino deixar que eu entre com a minha razão louca, com o meu fiar, com o meu tecer razões, para que eu não precise de bater o meu pau na mesa. Para que eu possa ser exatamente o que eu sou. Hoje eu estou de TPM. Poxa, tá doendo a minha cabeça pra caramba. Dá para você abaixar o seu áudio aí, por favor? Certo? Assim, né? A gente privilegia as pequenas narrativas para que cada um possa viver a sua especificidade. E um homem participa disso. E participa com os desafios que isso impõe. Não é fácil. Não é fácil também para as mulheres sair da postura de poder e de achar que uma coisa tem que sobrepor a outra. Não, a gente pode combinar coisas, né, Alice? Pode combinar que é às 10h30, que é a 1h30, que é a 12h30, que cada dia de um jeito, cada dia a pessoa que essa enlouquece mais. Entendeu? Pedir compreensão, porque a moça está completamente enlouquecida, porque fez 60 anos e não sabe aonde colocar tanto desejo em tão pouco que sobrou.
E, Ana, eu respondo. Sim, Helena, respondeu sim, obrigada. Feminino e masculino completamente desvinculadas de corpo, sexo, gênero, são formas de argumentação moral, de argumentação jurídico-legal, são formas de apreensão científica, são formas de viver, são formas de entender ou não a dor do outro. Empatia pede loucura. Como romper as resistências do sujeito cartesiano, institucionalizado no sentido de ocupar um poder, né, Ana? A gente... Esse sujeito de poder, né, de poder violento, que ocupa o lugar do poder e silencia o diferente, silencia o inconveniente, né? O ilegal, imoral, engorda, faz mal. Esse lugar de poder precisa de uma relinguação, de uma nova linguagem, de uma nova forma de falar. A empatia não é se colocar no lugar do outro. Eu queria trazer essa novidade. A Gilligan diz assim: quando você for se colocar no lugar do outro, por favor, tire os sapatos, porque você pode machucar o outro com seus sapatos. E eu vou mais longe, eu digo, por favor, deixa o lugar do outro para o outro, não é o seu. O lugar de empatia é o lugar que você se despe de si para ver o outro, para ouvir o outro, para ver a dor do outro, e aprender com o outro novas formas de falar, novas formas de resolver dilemas, novas formas de ser feliz, de ter satisfação. A Gilligan explora a questão do Jack e a Annie. Jack e Annie são duas crianças, um homem e uma mulher, e é colocado o seguinte dilema para eles. O Heinz tem uma mulher que está muito doente e existe um remédio que cura, que salva a vida da mulher do Heinz, mas o Heinz não tem dinheiro. E tem um farmacêutico na cidade que tem esse remédio. O que o Heinz deve fazer? O Jack diz que o Heinz pode roubar o remédio, porque ele vai encontrar um juiz que vai saber entender, e isso está no direito. Lísia, como chama isso? Se chama estado de necessidade. Quando a gente age em estado de necessidade, a gente tem afastada a punibilidade do ato, um princípio delituoso. Então, o Jack faz uma argumentação que dá direito ao Heinz de roubar a droga do farmacêutico. A Anne, que não vê só preto e branco, que vê 50 tons de cinza, ela fala assim, não rouba não. Pode ser que o Heinz se fira, se machuque, ele pode ficar muito triste, ele vai ficar com vergonha da mulher porque ele roubou o remédio. Porque o farmacêutico pode ficar chateado. Olha porque falar com mulher é difícil. A Anne diz assim, por
que eles não se conversam? Por que ele não vai conversar com o farmacêutico? E dizer para o farmacêutico, eu preciso da sua ajuda para salvar a minha mulher. A Gilligan diz, o pensar masculino é um pensar por escada, é um valor em cima do outro. Então tem um valor melhor do que o outro. E as mulheres pensam por rede, pensam por conexão. O Heinz não pode agir sem ferir os sentimentos do farmacêutico. O farmacêutico não pode agir sem ferir os sentimentos do Heinz, da mulher do Heinz. Então é preciso que eles encontrem um espaço dialógico de negociação do possível entre eles para resolver o dilema. Jack e Amy também são chamados a conversar sobre a brincadeira do momento. O que você quer brincar, Jack? Jack diz, eu quero brincar de pirata. Aí a Anne diz, eu queria brincar de você é o meu vizinho. Uma racionalidade masculina resolveria o conflito dizendo, tá bom, crianças, vamos brincar 15 minutos de pirata e 15 minutos de vizinho. Você é meu vizinho. Qual é a solução feminina que a Anne traz? A Anne diz, que tal a gente brincar de o meu vizinho é um pirata? Entende isso? Como que a solução dela articula coisas aparentemente completamente inconciliáveis. A brincadeira de você é o meu vizinho é ela vai visitar o vizinho, vai levar o bolo para o vizinho, vai brigar com o vizinho, e toda a narrativa se dá em torno do vizinho, mas esse é pirata. Então ele pode se vestir de pirata, ele pode tirar a espada. Ela concilia, ela coloca junto numa rede os dois elementos da questão. No pensar feminino não existe exclusão. O inconveniente é colocado junto. O chato é colocado junto. O que fala demais é colocado junto. O que cheira mal é colocado junto. O que bebe e faz quebradeira é colocado junto. Ninguém é deixado para trás. E todos os dilemas são resolvidos. Com responsabilidade nos relacionamentos, para mantê-los, para melhorá-los, para nutri-los, enquanto eu nutro as pessoas. Por isso a alteridade é tão importante. E por isso o valor da moral assimétrica. Em cada caso, as mulheres dizem isso, em cada caso, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, eu não sei dar uma resposta verdadeira ou falsa. Você precisa sair do binarismo. Eu aconselho que um juiz faça isso? Não. Um juiz é para dizer o direito no caso concreto. Juiz tem que falar o que está na lei, não pode inventar coisa. O juiz, o poder criativo do juiz. Não, por favor, vamos esquecer o poder criativo do juiz. Mas como que a gente faz isso? Agora eles já acostumaram a ter poder criativo. Parando de levar nossas questões para o judiciário. Vamos sabotar esses caras, pelo amor de Deus. Tudo a gente corre para o judiciário. Tem um Ministério Público aí, potente. Vamos fazer do Ministério Público locus institucional para a gente viver justiça feminina do cuidado. Eliminando o juiz, deixando o juiz quieto. O juiz é inerte. Quieto, fica quieto. Quieto, seu juiz, quieto. Eu não perguntei, seu juiz, eu não quero saber, seu juiz. Chega, seu juiz. Chega, né, Cleide, de juiz? Sim. Você está falando de
de amor, está falando de justiça, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a questão da revolução, né, que precisa ser feita, porque eu acho que sem revolução não se alcança essas suas proposições. Eu trabalhei durante 37 anos como servidora pública, né, e essa coisa de olhar no olho e de dizer eu não tenho esse formulário, ou eu não tenho a vaga para você na escola, ou eu não tenho essa solicitação que você está me fazendo agora, mas eu tenho tal outra coisa, é uma coisa que a gente nem cogita, porque a gente foi jogado dentro desse ambiente que é sem amor, que é sem olhar no olho, porque a gente já veio sendo educado aí dentro daquela concepção de Emílio, em que tem aí um treinador para conformar a gente dentro de um pensamento, e aí os mitos, as imagens todas vão nos conformando. Conformar, muito bem, coloca a gente dentro de uma forma. Vão nos conformando, vão nos conformando, e a gente fica reproduzindo a coisa, né? Foi o Luan, o primeiro que falou aqui, né? Que falou que a gente está conformado para não fazer perguntas, eu acho até, né? Então, a gente não está fazendo pergunta e a gente nem cogita que seja possível promover uma revolução para finalmente exercitar alguma prática de amor na busca da justiça, né? A gente nem cogita. Então, esse é o convite, Cleide, muito obrigada, esse é o convite. Esse é o convite. É muita novidade, você vai ter que fazer muitas rodas de conversa como essa para espalhar essa ideia, porque eu acho que eu já comentei com você antes, né, que eu tenho somente uma frase do Paulo Freire, falando sobre comunicação, em que ele dizia que o grau máximo da comunicação é o amor, né? E a gente não comunica, a gente não olha no olho, a gente não quer saber o que o outro precisa. A gente só sabe o que é certo e o que é errado, o que é o falso e o verdadeiro. A gente está lá naquele lugar, né? Então, o lugar que eu estou, por exemplo, se for uma sala de aula, eu vou entrar naquela sala de aula com o meu planejamento, com o meu objetivo de ensino, propondo a minha avaliação e tal. Se eu estiver lá no Ministério Público ou em alguma outra instância jurídica, eu vou lá porque eu tenho um papel para desempenhar, que eu já estou lá com a minha roupa e pronto. O que você está precisando, né? E olha aqui no meu olho. Mas isso é muito estranho, eu acho que o povo tem razão de ficar te estranhando lá mesmo. Você fala umas coisas muito esquisitas. Estão certos. Olívia, você também me acha muito esquisita? Eu te acho esquisita e adoro isso porque eu sou esquisita também. É a minha assessora, gente. Agora, as mulheres unidas. E falo isso por quê? Porque eu me identifico na sua fala ali inicial, inclusive nem cheguei aqui já falando isso, já assustando, nem me apresentei, nem falei, né, boa noite a todos, não cumprimentei, mas o que eu queria dizer é que eu me identifico muito, Helena, com aquela fala sua inicial de ser uma pessoa questionadora e às vezes se sentir um peixe fora d'água, não me encaixo em nada. Tenho até uma música muito bonita, recente, de uma cantora aí que fala disso, não me encaixo em nada. E até a Cleide estava aqui dizendo, a gente é acostumado a não perguntar, eu já sou ao contrário, eu pergunto tudo, eu questiono tudo. Às vezes é bom, às vezes não, né? Porque leva a gente para o divã, né? Muitas vezes. Porque precisa de loucura. Porque precisa de loucura para exercer essa relinguação da realidade, né? E aí vai para o divã mesmo, porque as pessoas não aceitam a gente. Não aceitam. E é o que você disse também sobre a desconstrução, né? A gente vem do questionamento também. Mas o que eu queria também acrescentar aqui, que vem do meu estudo, eu comecei a estudar o feminismo
de uns tempos para cá, inicialmente com a doutora Cristiane Peter, não sei, ela é professora do Uniceub aqui em Brasília, também assessora de gabinete lá do ministro Barroso, no STF, mas ela me trouxe muito o olhar... Você tem que falar com ela do nosso HC, moça. Eu pensei nisso também. Urgentemente. Da hermenêutica feminista, né? Do feminismo, do feminino, do olhar feminino na Constituição, e essa hermenêutica que ela traz, isso já existe, esses estudos, né, fora do país, isso é muito novo aqui no Brasil, e eu trago comigo, assim, desde a palestra que eu assisti dela, e corrobora totalmente com o que você falou aqui, Helena, porque a mulher na pesquisa, né? Não pode ter mulher. Primeiro que a gente não sabe de nada, né? A gente precisa ser ensinada. Não sabemos de nada. E porque não é preto e branco, não é binário. E isso é maravilhoso, isso é incrível. O nosso poder, e eu exalto muito isso, o nosso poder feminino de não olhar dessa forma. Porque o nosso olhar é plural, e o olhar da justiça, e nós, como operadores do direito, precisamos ter esse olhar plural para tudo, né? Então, muitas vezes que a gente vê que isso foi tão rechaçado, a gente tem que, na verdade, exaltar isso, porque foi muito, muito o que você disse, cada pessoa e o outro, olhar para o outro, o acolhimento, né? O ouvir. É tudo dentro disso, é tudo da pluralidade, do coletivo, da sensibilidade, né? Então, isso foi colocado muito aí dentro do patriarcado como uma fraqueza nossa. E a nossa fortaleza é essa, né? Totalmente. Então, eu até brinco, assim, até coloco, quando vou tratar desses assuntos mais quentes, assim, e tudo mais, no Instagram, faço questão de colocar o rosinha, o vermelho, para justamente trazer mais um elemento de identificação, né? Eu sou assim. Fazer uma graça com isso, sabe? Isso. Uhum. Esse estereótipo que já está colocado, esse rótulo, e a gente está aí para quebrar tudo isso, para tirar essas barreiras, para enfrentar mesmo o juízo, enfrentar o que for possível, e a sororidade né, a nossa rede, a gente precisa nos apoiar uma nas outras para que a gente consiga, né, porque a gente vê aí em todas as esferas, né, tanto no judiciário quanto no legislativo, a tentativa de nos silenciar, né, a nossa fala. Isso está mudando, eu fico feliz, né? A Marielle aí é uma inspiração para mim, eu acompanho o instituto dela até hoje, as falas dela, e a gente é tudo sobre isso, né? Toda uma luta, é uma militância constante, né? Nas pequenas coisas, inclusive. Pequenas coisas. Por isso que quando eu tive a notícia que o juiz tinha liberado o menino, eu falei para você, pelo menos a gente escreveu um manifesto, mais um manifesto. As nossas petições iniciais de habeas corpus, elas são manifestos contra um poder autoritário, um poder violento judicial, que não olha a dor que causa. Exato. Não olha a dor que causa. E você chega com toda a sua força, metendo o pé na porta, assim vamos dizer, e a gente consegue perceber, até que eu estava te passando essas notícias, dentro do MP, da Promotoria da Infância e Juventude, que outros, né, assessores, outros promotores
vem Começam, acompanhando, estão vindo nessa onda aí. Começam a ver a nossa... Se tem uma pessoa questionando, né? Ué, por quê? Mas por que será? E aí, o questionamento está sendo trazido, assim, de uma forma, né, maior agora por todos. Eu fico muito feliz por isso, porque tem que ser assim, não dá para aceitar, ainda mais o Ministério com a instituição, o poder que ele é, né? Não dá para só... poder que ele é, isso, Não é o poder parecer que ele é. O poder que ele é. isso. Eu quero, se eu puder, encerrar essa conversa com vocês, reafirmando essa natureza de poder, porque cabe ao Ministério Público a defesa ativa da ordem democrática. E a defesa ativa é esse juiz que anda, que suja os pés, que vai ao encontro do outro para saber o que o outro precisa, para poder fazer a realização completa do artigo 3º da Constituição, para realizar essa sociedade solidária. Tem que dar a palavra para a Andréia Cardoso, que ela levantou a mão antes de você encerrar. Tá. Você está falando Fale, assim. Andréia. Chega, Doutora Lúcia, doutora Helena, que eu conheço como doutora Lúcia pelo WhatsApp, tudo bem? Prazer. Tudo, Andréia. Tudo bem? Prazer assistir sua palestra. Eu escrevi para você. Ela é namorada do melhor médico do mundo. Ele é namorado do melhor médico do mundo. Ele me curou, aquele homem. Eu adoro ele. Se você não tivesse namorado com ele, eu ia casar com ele. Ele é demais mesmo. É demais. Eu queria só falar rapidinho, que eu já vi que você vai encerrar, mas é só para reafirmar o que a Lísia falou mesmo. O que eu até escrevi para você no WhatsApp, né? Que eu me formei já tem 16 anos, mas quando eu fiz estágio no MP, na Promotoria da Infância, exatamente isso que me chamou a atenção e que hoje me chama a atenção, exatamente o poder feminino, não como fragilidade daquelas mães que chegam acompanhando seus filhos que tinham acabado de matar e continuavam lá do lado e chorando e devastadas, mas continuavam ao lado. E quando eram perguntadas pela promotora, mas cadê o pai? Não, ele ficou com vergonha, ele não veio. Esse é o cuidado para mim. Esse é o poder do feminino que passou por cima daquilo tudo, mas estava lá. Por um dever, por uma obrigação de mãe, de cidadã, né? Então é exatamente isso. Não é fragilidade. Você Andréia, você consegue ver como a minha proposta, tomando a dádiva e a noção de aldeia, é no sentido de que essa coragem feminina tome o institucional, sim, tome a cabeça de nós, promotores e assessores, contra a covardia masculina, porque as bocas e as togas do direito, eles se escondem atrás de um poder para fazer exatamente o que eles acham que é certo e que é errado. Eles instrumentalizam o poder deles para reafirmar o próprio poder. Entende? E essa sensibilidade, né, não vai enfraquecer, pelo contrário, é ao contrário. A sensibilidade não enfraquece, ela fortalece. Assim, precisa de divã, né? Eu estou passando por muitos problemas, não é fácil, né? As pessoas têm dificuldade em se harmonizar comigo, né, Lísia? Mas Deus manda, eu vou falar de Deus agora, Deus manda anjos, né? A Lísia é esse anjo de Deus que a Leslie, que é a pessoa, a amiga que me apoia dentro da promotoria, abriu as portas para eu encontrar a Lísia. Junto com a Lísia, a gente tem feito a nossa baguncinha, né, Lísia? Sim, oh meu Deus, fico muito feliz. Estou mandando meus corações ali no chat. Gente, vocês acham que tá bom? Vai ficar com gosto de quero mais, aí depois você volta. Cadê o povo
do CA para a gente para dizer convidar a tchau. gente para continuar a conversa outro dia. Eu também acho, eu quero mais, eu quero muito mais. Mas assim, por hoje, Helena. Sim, querida, tá bom. fale. Por hoje tá bom. Tá bom, que bom. Porque a gente precisa de um tempo também para baixar a poeira, digerir, né? sabe? Digerir. Para refletir, para incorporar, né? Para adensar o que você trouxe. Então, assim. Maria Vitória. Mas assim, foi muito bom. Eu te agradeço demais por me proporcionar esse mergulho e essa possibilidade de sonhar que é possível ter justiça, sabe? Sonhar com... eu fiz direito, eu terminei em 98, mas assim, e fiz direito como um ato mesmo, fiz o curso como um ato já de rebeldia, porque eu queria descobrir se era preciso ser canalha para ser advogado, coisa parecida. Se tinha esse tipo de... Sabe, se o curso... É preciso ser canalha para ser juiz, deixa eu lhe dizer isso. Se o curso, ele era um curso deformante mesmo. O que acontecia? Isso, deformante, e aí eu descobri, exatamente isso. Depois de fazer o curso, que se eu fosse um dia ministra da Educação, a primeira coisa que eu iria propor era retirar o curso de Direito da graduação. O curso de Direito seria no meu ministério... Uma pós-graduação para quem tem serviço social. Uma pós-graduação. Psicologia. E aí, os fundamentos do direito... Então, assim, os fundamentos, sabe, do direito constitucional, essa ideia de cidadania, mas não a cidadania em cima de patrimônio, uma cidadania em cima de direitos. Isso seria trabalhado já na pré-escola, da primeira infância. A gente começaria a trabalhar com esses conceitos, começaria a trabalhar com isso. Mas o curso de Direito mesmo seria um curso de pós-graduação para que as pessoas já tivessem uma outra cabeça quando vissem e não entendessem que o mundo é o processo, né? O que não está no processo não está no mundo, nada disso, né? O mundo é muito mais do que processo. O mundo somos nós, né? E nós somos seres dinâmicos. O processo é uma coisa estática, né? É uma coisa morta, né? O processo é uma autópsia da vida, né? Às vezes fede muito. Às então, vezes? Cleide, você me dá uma partezinha? Claro, Verinha. Eu estou falando besteira, Verinha? O processo costuma ser a negação dos direitos, né? Exatamente. Uma vez eu vi uma entrevista, o policial militar fez alguma coisa errada, aí o cara disse, não, mas ele vai ser punido, ele já está sendo processado. O processo é só para constar. Ele vai ser punido. Todo mundo sabe. É igual os processos do Lula. Todo mundo sabe onde é que isso ia dar. É verdade. E aí, assim, só para fechar, né? Eu queria dizer que eu vi você, Helena, ver a Verinha trabalhando, sabe? Me fazem querer, de repente, voltar para esse caminho. E quem sabe, quer dizer, porque foi um caminho que eu fui e esqueci. Eu larguei de mão, nada do direito. Eu quero a literatura, eu quero outra coisa, né? E você viu o que o Bruce Arrigo traz? Você, com a sua literatura, é absolutamente essencial para levar os advogados, para levar o processo a imaginar soluções diferentes. Imaginar mundos paralelos. Não é tudo que está no processo, está no mundo. Nada disso. Então, eu preciso rasgar esse processo e colocar no lugar uma história verdadeira de alguém que me conta. Você sabe que o curso de Direito só se tornou suportável para mim porque eu imaginava o direito como uma linguagem ficcional. Entendeu? Eu passei o curso inteiro pensando no direito como uma linguagem ficcional. Aí ele se tornou suportável. Você entendeu a proposta de relinguação do direito? A gente precisa de alguém da literatura. Sim, com certeza. Então, assim, queria te agradecer muito
porque Eu que agradeço. eu vi ecos aí da minha ansiedade na sua fala, sabe? E isso foi muito reconfortante. Mas aí eu fico pensando em Verinha, ter que estudar 6 meses, sei lá quanto tempo, para poder fazer exame de ordem, passar pela ordem, não. Enfim. Aí, Cleide, aí quando você entra na ordem e vê como é que se dá o processo eleitoral da ordem. Pois é. Eu acho que com a sacanagem é institucionalizada, tá, né? Cara, é de lascar. Então, assim, é um universo em que o crime não compensa. Então, aí eu acho que eu vou continuar vendo vocês, admirando vocês, mas aqui pensando na literatura. Não, você pode ser, você pode ser uma professora de direito, você pode ser uma assessora jurídica, entendeu? Uma infiltrada. Helena, imagina a Cleide, né, como uma assessora no gabinete de alguns magistrados que a gente conhece em qualquer instância que a gente pensasse, só para ficar no âmbito do DF. Eu queria ela na promotoria, sabe? Desconstruindo as sacanagens lá no começo, porque eu falo para os meus colegas, quem oferece jurisdição é o Ministério Público, vamos parar de oferecer jurisdição, vamos parar de pagar pau para toga, pelo amor de Deus, a gente sabe resolver nós mesmos. Helena, mas assim, ainda vai dar muito papo, a gente vai ter que conversar muito ainda. Porque também o que fizeram do Ministério Público nos últimos tempos foi uma coisa muito triste. Né? Então, assim, a gente, né? E aí, assim, e isso, de alguma forma, também acabou deformando algumas mentes que já entraram para o Ministério Público com uma mentalidade muito perversa. Total. Então, acho que, assim, a gente tem aí, tomara, que a gente tenha oportunidade, nos próximos anos, de reverter um pouco essa perversidade e de construir esperança. Então, assim, eu queria te agradecer, na verdade, porque a sua fala, a sua generosidade em trazer esse teu olhar, ele, nessa tarde, me deu esperançar. E isso não tem preço. Que verbo lindo! Isso não tem preço. Viu? Isso não tem preço. Muito obrigada. Quem nos deu foi esses pequenos do CA da Universidade Federal do Piauí. Eu agradeço muito a vocês, crianças, jovens, vocês são lindos demais. Eu sou conhecida como a promotora pedófila. Passou menino perto de mim, eu pego. Cara, sou doidinha por um menino. Meu Deus do céu. Olha o desejo. O amor e a razão. Beijo, gente. Maria Vitória. Obrigada, povo do CA. Foi lindo vocês nos darem essa oportunidade. Lindo, né? Faço eco. Obrigada, Kaki. Foi muito legal. Muito obrigada, viu, pessoal, pela presença. Muito obrigada, Violeta. Falem com os outros CAs. Eu ia gostar muito de falar com o CA de serviço social, de ciência, de sociologia, de antropologia. Sabe? Pode deixar, pode Porque deixar. Essa ideia de tirar direito da graduação, sabe, ele é fundamental. A gente precisa saber outras coisas para depois estudar direito. Como a Cleide Martins, a Cleide Lemos estudou literatura, a Cleide Martins estudou pedagogia. Aí depois ela foi fazer direito. Assim deve ser. Assim é bom. Assim é bom. Viva as Cleides! Viva a Helena! Viva as Cleides! Beijo, queridas! Verinha, eu estou sendo processada de novo, viu? Oxente! Não pode falar em amor que o povo processa. Por aí se vê que realmente o gabinete do ódio está espraiado por todo lado, né? O Homo Demens está estraçalhando as coisas. Que loucura. E aí eu Mas seguimos em luta. Seguimos em luta.
Seguimos em luta. Beijo, queridas. Beijo. E a gravação vai ser muito importante se a gente puder pôr fogo no parquinho. Somos incendiárias. Incendiárias. Olha o Luan lindo. Tchau, todo Gente, mundo. Beijão, muito queridos. obrigada. Beijos, Tchau, beijos.